Olá, magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar sobre o Asta, sobre os novos poderes que ele acabou de adquirir. Como sabemos, ele junto ao Lieb acabaram de completar o treinamento da magia de união. Eles ainda não chegaram ao máximo ou auge do poder que a magia de união permitem que eles cheguem, mas eles já conseguem por um certo tempo utilizar muito da anti-magia. E assim, então, ele se tornou muito mais poderoso, mas o que isso realmente significa? Os poderes da anti-magia podem ter consequências pro Asta? A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover, o Asta está lutando ao lado do Lieb pra se tornar muito mais poderoso pra batalha contra a Tríade. Todos eles precisam enfrentar os inimigos mais poderosos de todos os tempos, e não só o reino de Clover, como o reino de Hurt, o reino de Spades e o reino de Diamond. Todo mundo espera que o Asta se torne mais forte, porque todos sabem que ele é a única esperança para parar esses inimigos, ainda mais agora que a árvore de Qliphort se abriu. O Knight, enquanto estava batalhando com os dois novos inimigos que surgiram, os dois novos demônios que escaparam de Qliphort, ele pensou no Asta e sabia que o Asta poderia ser aquele que salvaria todos, e por esse motivo, ele continuou se esforçando, até mesmo arriscando a sua vida, para chegar em um certo momento, onde ele poderia sim ser salvo pelo Asta. Nesse momento, ele pensou até mesmo que poderia deixar tudo de lado, sacrificar a sua própria vida, para que garantisse que o Asta pudesse chegar a tempo e salvasse todo mundo. Ele seguraria aqueles inimigos o máximo possível para que mais portais não fossem abertos, e agora a gente viu que o Asta ele ficou muito mais poderoso com a magia de união, superando vários magos incrivelmente poderosos, como por exemplo o primeiro rei mago Lumiere. A gente viu que foi com muita facilidade que ele venceu o Lorde Demônio, que venceu vários magos do reino de Clover, vários capitães do reino de Clover. Asta fez tudo isso muito facilmente, com apenas um único movimento com sua nova forma de união. Este foi um poder incrivelmente grande que ele não consegue obviamente manter por muito tempo, algo que a gente já tinha imaginado. Mesmo assim, ele está com um poder sem igual, um poder muito grande, e dessa forma, obviamente, os magos inimigos também devem estar muito mais fortes, porque eles conseguiram 100% do poder assim como o Asta conseguiu. Sendo assim, o Knight notou que os dois demônios que escaparam, eles eram tão fortes, na verdade, mais poderosos do que a Tríade. Mas a Tríade ainda não tinha 100% do poder, e pode ser que agora, com 100%, eles possam estar mais poderosos do que esses outros dois demônios. Sendo assim, são inimigos que o próprio Knight temia, porque poderiam ser inimigos mais poderosos do que o Asta poderia enfrentar. Mas agora a gente sabe que o nível do garoto da antimagia tá muito maior, e isso também pode ser arriscado pra ele mesmo. Isso porque o próprio Asta revelou no mangá de Black Clover, isso logo quando conheceu Loropetka, que a antimagia é um poder que realmente fazia um certo mal pra ele. Todas as magias gastavam mana, sendo assim os magos não poderiam usar infinitamente seus próprios poderes, eles acabavam ficando cansados e esgotados por usarem as suas técnicas. O Asta, então, eles questionaram se isso realmente aconteceria com ele, se a antimagia tinha algum tipo de consequência. E então Asta disse que realmente fazia um certo mal pro seu corpo, mas ele acreditou que era normal e que todas as magias fossem assim. Então ele descobriu que não, mas mesmo assim, isso não era algo forte o suficiente, não era algo grande o suficiente. Mas lembrando que naquele momento, ele só usava um pouco de antimagia que o Lieb permitia. Ele só utilizava o pouco de poder que o Lieb enviava pra ele, mas agora ele tem toda a antimagia. E a gente viu que ele tá usando uma armadura gigantesca. Outro ponto que a gente acertou praticamente o design inteiro da nova transformação do Asta, dessa nova armadura de antimagia, além de acertarmos também a forma como ela amplificaria muito e mudaria seus atributos físicos, deixando ele muito mais rápido e também muito mais forte fisicamente, o que desde sempre já foi um ponto-chave do estilo de luta do Asta, do seu estilo de combate. Mas aí então pensamos, se ele agora tá ficando com essa armadura gigantesca, cobrindo todo o seu corpo, além de ter muita antimagia emanando, sim, porque a gente viu que logo quando ele se transformou, vários resquícios de antimagia e a matéria de antimagia estava pra todos os lados. Isso significa que tem muito mais antimagia saindo dele agora, porque ele está liberando por ele mesmo a antimagia, algo que o próprio Knight disse que o Asta poderia fazer. E se o Asta não está utilizando a antimagia por muito tempo, se ele não consegue manter pra sempre essa transformação do jeito que a gente imaginou, isso significa que sim, existe algum limite em seu corpo, ou seja, a antimagia pode ter consequências ainda maior. E isso sim foi uma grande dúvida que passou a surgir com este novo capítulo do mangá também, o fato de que o Asta pode sofrer uma grande consequência para utilizar este poder. Afinal, a gente sabe que sim, os poderes do outro mundo geralmente trazem consequências, e o próprio Asta já mostrou isso no mangá de Black Clover. Quando ele se transformou, na sua transformação padrão, ele simplesmente se transformou, o Lieb foi para sua forma pequena, e quando Asta acabou sendo derrotado, tanto Asta quanto o Lieb estavam bem feridos da luta. Basicamente, eles dividiram todo o dano que tomaram. Ou seja, basicamente eles sofreram a mesma consequência por aquele poder. A ligação dos dois está gigantesca agora. E a gente também viu o próprio Knight, mesmo ele tendo várias transformações diferentes e várias formas diferentes graças aos seus demônios, ele mesmo assim mostrou consequências para cada um deles. Ele fica muito esgotado, muito cansado, e a gente não sabe se existe um limite para o poder que ele pode utilizar. Mesmo assim, a minha resposta para isso, o que eu acredito que aconteça agora, é o fato de que agora que o Asta e o Lieb estão dividindo todo o seu poder, o poder da antimagia passa a ser o Asta também. O Asta agora ele pode emanar a antimagia como ele bem entender.
aprender. Assim como o Lieb sempre fez, e é muito difícil que o Lieb tenha alguma consequência com o seu próprio poder da antimagia. Tanto que sempre que a gente viu ele utilizando, ele sempre utilizou em proporções muito maiores que a do Asta, ou seja, até possível que agora, neste momento, graças à magia de união, quando eles utilizarem os poderes na forma de união, o Asta não tenha mais consequências, e sim, todo o poder dele não pode ser utilizado por tempo indeterminado sempre que ele quiser, simplesmente porque ele ainda não está apto para usar esse poder, porque ele não teve muito tempo para treinar depois que ele dominou. Ele simplesmente aprendeu a utilizar, ele descobriu como utilizar a forma de união. Mesmo assim, ele só fez uma vez, e depois disso ele ficou treinando e treinando ao lado do Gimodeiro para fazer essa transformação várias vezes, e assim aprender a lidar com a transformação. Mesmo assim, ele não focou em aumentar o seu tempo de transformação desse modo. Obviamente, o Asta ele terá um tempo limite sim, e dessa forma, esse tempo limite não deve estar ligado com o fato da sua transformação poder fazer algum mal para ele. Na verdade, viria apenas pelo fato de que ele não é experiente utilizando os poderes da antimagia, os poderes que ele possui ao lado do Lieb com a magia de união. Dessa forma, então, ele não consegue utilizar por muito tempo, mas com o passar do tempo, eles vão conseguir aumentar esse tempo limite sim. Afinal, tanto Asta quanto Lieb não conhecem um modo dos dois utilizarem os poderes 100% sempre que quiserem. O próprio Lieb falou sobre isso pro Asta, que ele não tinha total conhecimento sobre toda a sua força, até porque a antimagia, como a gente sabe, foi um poder bem recente pro próprio Lieb também. Então a gente viu com essa nova transformação que a velocidade do Asta aumentou muito, a sua força física também foi amplificada graças aos poderes da antimagia, além disso sua facilidade de cortar completamente qualquer magia ainda aumentou. Ele consegue cortar mais rapidamente as magias e assim acabar completamente com os efeitos delas, e possivelmente o Asta agora deve ter os poderes para cortar maldições também, afinal seria 100% da antimagia e ele poderia levar ao máximo e chegar ao limite dos poderes dessa magia. E como a gente sabe, a antimagia tem as propriedades para cortar mana e as maldições também são criadas por mana. Então Asta, que antes não conseguia lidar diretamente com maldições, ele não era capaz de salvar Loropetka e nem Inri, ele já deve ser capaz de fazer isso com os poderes novos da antimagia. Além disso, um dos pontos bem importantes da gente analisar na sua forma foi a espada da Black Divisor. Como a gente sabe, a Black Divisor é gigantesca e a Asta levava um certo tempo para fazer ela se manifestar. Agora foi muito rapidamente, ele pode manipular como quiser o tamanho da espada e também a sua força, e isso em apenas uns instantes, apenas alguns milésimos de segundo, tornando Asta agora um dos personagens extremamente rápidos no mundo de Black Clover. E isso é muito importante, principalmente na sua batalha contra o Dante, que também é muito veloz e ele tem a magia gravitacional ao seu lado, que pode fazer com que ele fique mais rápido ainda e também aumente muito a sua força física. Asta agora também terá uma força física e uma velocidade gigantesca, podendo até mesmo lidar facilmente com a magia gravitacional de Dante, que como a gente sabe é a magia do demônio mais poderoso, do Lorde Demônio, do Rei dos Demônios, de Lúcifero. E assim então a gente vai ver a batalha final entre Asta e Dante. Afinal, agora que o Asta já salvou o reino de Clover e o próprio Yuno já sabia que o Asta salvaria, ele agora vai partir direto pra grande batalha contra Dante, pra grande batalha contra Trid, pra tentar vencer todos eles de uma vez por todas. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre os acontecimentos atuais do mangá de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!